Graça e paz, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas neste novo dia. Estamos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus. Hoje, como vocês podem ver, eu estou num ambiente aqui diferente, eu estou em Colmeia, Tocantins, na casa dos meus irmãos Manuel e Célia. Nós estamos de férias, visitando irmãos, familiares, amigos e hoje estamos aqui na gravação desse vídeo. Mas temos o propósito de não deixar faltar nenhum capítulo da Bíblia, mesmo estando de férias, para que todos os dias alimentemos o nosso espírito com a palavra de Deus. E hoje voltamos aqui para ler a Números capítulo 35, dando continuidade à nossa leitura. Já é o penúltimo capítulo do livro de Números, e aí nós vamos, na sequência, ler o livro de Evangelho de Marcos, lá no Novo Testamento. Números capítulo 35 diz... Versículo 1, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés, na fronteira da terra prometida, já se preparando para adentrar a terra prometida e tomar posse da terra prometida. Depois de 40 anos de peregrinação pelo deserto, né? Versículo 2, Deus fala para Moisés, ordene aos israelitas que da herança que possuem, deem cidades para os levitas morarem. E deem-lhes também pastagens ao redor das cidades, assim eles terão cidades para habitar e pastagens para o gado, para os rebanhos e para todos os seus outros animais de criação. Numa economia que funcionava especialmente em torno da agricultura e da pecuária, possuir terras era muito importante. Então, na conquista da terra prometida, cada família, cada tribo teria suas próprias terras. Mas os levitas foram escolhidos por Deus para ser a nação sacerdotal. Eles iam se dedicar ao trabalho do templo, ao cuidado com o culto ao Senhor, os rituais, os sacrifícios, né? Então, eles não teriam terras para lavoura ou especialmente para pecuária, para lavoura ou para pecuária. Apesar de que eles teriam animais, criariam animais e até eles receberiam animais que seriam ofertados em sacrifício. Então eles teriam locais de pastagem para os seus gados. E eles teriam cidades onde morar. E essas cidades seriam espalhadas entre as cidades das outras tribos. Eram 12 tribos, porque a tribo de José foi dividida entre os dois filhos de José, ficou a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, substituindo a tribo do próprio José e outra a tribo de Levi, que era o grupo sacerdotal e de cuidado com o templo, o santuário. Então, eles seriam, inclusive, depois escalados como juízes e cantores. Juízes, na época de Davi, foram escalados em turnos como cantores e antes já foram designados para serem juízes também. Então eles teriam cidades espalhadas entre as outras tribos onde eles deveriam morar, porque eles eram, vamos dizer assim, os orientadores espirituais das demais tribos. Eles morariam espalhados em cidades entre as várias outras tribos. É isso que Deus está determinando aqui. Versículo 4, as pastagens ao redor das cidades que vocês derem aos levitas se estenderão para fora 450 metros a partir do muro da cidade. Era uma delimitação aqui para determinar as pastagens onde eles deveriam alimentar os seus rebanhos. Versículo 5, do lado de fora da cidade meçam 900 metros para o leste, para o lado sul, para o lado oeste, para o lado norte, tendo a cidade no centro. Eles terão essa área para pastagens das cidades. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. Posteriormente nós vamos ler um pouco mais, aliás, na sequência aqui, sobre essa questão das cidades de refúgio. Alguém matou alguém acidentalmente, numa situação lá em que ele não era exatamente, vamos dizer, foi um homicídio não doloso, foi um homicídio culposo.
e a família queria se vingar, então foi designado cidades onde essas pessoas deviam se abrigar sob a proteção dos líderes daquela cidade para livrá-los da mão da família até que o caso fosse julgado. E tinha umas regras que nós vamos ver sobre isso. E aí se está dizendo que essas cidades dadas aos levitas, que em geral se tornaram os juízes de Israel, eram transformadas em cidades de refúgio também para quem cometeu um homicídio lá se abrigar, ou até que fosse julgado e considerado culpado e recebesse uma sentença, ou então considerado inocente e o livrasse das mãos da família da vítima que tentava vingar a morte do parente. Segunda metade do versículo 6. Além disso, deem a eles outras 42 cidades. Eles teriam ao todo 48 cidades. 6 das cidades que seriam dadas aos levitas seriam cidade de refúgio, e aí os levitas receberiam mais 42 cidades, totalizando 48 cidades para que eles morassem. Ao todo vocês darão aos levitas 48 cidades, juntamente com as suas pastagens. Verso 8. As cidades que derem aos levitas das terras dos israelitas deverão ser dadas proporcionalmente à herança de cada tribo. Tomem muitas cidades da tribo que tem muitas, mas poucas da que tem poucas. Então, as tribos menores teriam menos cidades e dariam menos cidades aos levitas. As tribos numericamente maiores teriam mais cidades e, portanto, dariam mais cidades aos levitas, certo? Versículo 9. Disse também o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolham algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, que já começou a falar nos versículos anteriores, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Um crime um homicídio não doloso, né? Um homicídio culposo. Versículo 12. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para julgamento perante a comunidade. Então a pessoa se abrigava ali sob a proteção dos líderes daquela cidade para posteriormente ser julgado e receber uma sentença ou uma absolvição. Versículo 13. As 6 cidades que vocês derem serão suas cidades de refúgio. Designem 3 cidades de refúgio deste lado do Jordão e 3 outras em Canaã. 3 ficariam do lado de cá, com as 2 tribos e meia, Manassés, Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, do lado do nascente do Rio Jordão, e as outras cidades do outro lado do Rio Jordão, apontando para o lado do poente. Versículo 15. As 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros residentes e para quaisquer outros estrangeiros que vivam entre eles, para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá. 16. Se um homem ferir alguém com um objeto de ferro de modo que essa pessoa morra, ele é assassino e o assassino terá que ser executado. Depois do julgamento, se era culpado, era executado. Ou se alguém tiver nas mãos uma pedra que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado, pena de morte. Verso 18. Ou se alguém tiver nas mãos um pedaço de madeira que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. O vingador da vítima matará o assassino, quando o encontrar o matará. Veja que a família, alguém próximo da vítima, poderia executar a vingança de um crime doloso. Verso 20. Se alguém com ódio empurrar uma pessoa premeditadamente ou atirar alguma coisa contra ela de modo que ela morra, ou se com hostilidade der-lhe um soco provocando a sua morte, ele terá que ser executado, é assassino. O vingador da vítima matará o assassino quando encontrá-lo. Então havia essa situação, era legítimo
que alguém executasse a vingança contra um familiar que foi contra alguém que matou um familiar, um amigo, por um crime doloso, vamos dizer assim, com intenção mesmo. Verso 22. Todavia, se alguém sem hostilidade empurrar uma pessoa ou atirar alguma coisa contra ela, sem intenção, ou se sem vê-la deixar cair sobre ela uma pedra que possa matá-la e ela morrer, então, como não era sua inimiga e não pretendia feri-la, a comunidade deverá julgar entre ele o vingador da vítima, de acordo com essas leis. Então, Deus está determinando regras para os julgamentos nos casos de assassinato, voluntário ou involuntário. 25. A comunidade protegerá o acusado de assassinato do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio para onde tinha fugido. Então a pessoa fugiu depois do assassinato e lá então ela era submetida a julgamento para receber uma sentença ou uma absolvição. E aí o versículo 25 termina dizendo: ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com o óleo santo. Então o sumo sacerdote era alguém que era ungido aos 30 anos. Aliás, o sumo sacerdote mesmo inicialmente era sucessor do pai. O pai morreu, como foi o caso de Arão, primeiro sacerdote. Morreu, Eliezer, seu filho, foi o sumo sacerdote que o sucedeu. Mas o serviço de sacerdote era executado entre os 30 e os 50 anos de idade. Não era normal ter alguém como sumo sacerdote mais jovem do que isso, né? E aí ele diz, quando o sumo sacerdote morrer, aí a pessoa que cometeu o assassinato involuntariamente e que se abrigou na cidade de refúgio, então ele podia voltar para a sua terra original, né? E a família da vítima não tinha permissão para executar a vingança contra aquele que matou outros involuntariamente, acidentalmente. Verso 26. Se contudo o acusado sair dos limites da cidade de refúgio para onde fugiu, e o vingador da vítima o encontrar fora da cidade, ele poderá matar o acusado sem ser culpado de assassinato. Olha isso aí. O sujeito estava abrigado na cidade de refúgio, como era a lei. Ele não era culpado da morte. Mas se a família da vítima, um parente da vítima, estava com espírito de vingança e encontrasse a pessoa fora da cidade de refúgio, a pessoa poderia ser executada. Isso faz lembrar Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, isso aqui faz lembrar isso, não estou remetendo exatamente a isso, mas faz lembrar. A pessoa tinha a cidade de refúgio onde se abrigar do sentimento de vingança de algum familiar, mas mesmo tendo matado acidentalmente, ele não podia sair dos limites da cidade, porque se a família encontrasse e o matasse, fora do limite da cidade de refúgio, o vingador não seria considerado culpado. Olha a situação, né? Verso 28, o acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá voltar para a sua propriedade. 29, estas exigências legais serão para vocês e para as suas futuras gerações, onde quer que vocês vivem. Então era lei e regras estabelecidas para a nação de Israel. Verso 30. Quem matar uma pessoa terá que ser executado como assassino mediante depoimento de testemunhas. Mas ninguém será executado mediante o depoimento de apenas uma testemunha. Tinha que ser mais de uma testemunha para autenticar a acusação contra alguém acusado de assassinato, por exemplo, para que fosse executado. Verso 31. Não aceitem resgate pela vida de um assassino, ele merece morrer. A pessoa assassinou intencionalmente, não tinha como pagar uma fiança lá, um resgate para se safar. A sentença era a execução do assassino culpado de assassinar alguém.
Verso 32, não aceitem resgate por alguém que tenha fugido para uma cidade de refúgio, permitindo que ele retorne e viva em sua terra, em sua própria terra, antes da morte do sumo sacerdote. Não era permitido que a pessoa voltasse para sua terra antes da morte do sumo sacerdote, mesmo ele tendo assassinado o outro sem ter sido intencionalmente. Foi acidentalmente, mas ele era obrigado a viver na cidade de refúgio até que o sumo sacerdote morresse. Era a regra, né? Se ele saísse, se ele subornasse os juízes, não tem nenhuma história sobre isso, mas é prevista a possibilidade de subornar os juízes para lhe autorizar a voltar para sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Ele está dizendo, não, isso está errado, não aceitem isso de forma alguma. Verso 33, não profanem a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra. Olha essa palavra. O derramamento de sangue profanava a terra. Isso é muito dito no Velho Testamento. Quando Deus fala com Caim, perguntando por Abel, que o Caim havia matado, ele diz, o sangue do seu irmão clama desde a terra a mim. Então ele está dizendo que o sangue do assassinado profana a terra. O assassino está profanando a terra, matando alguém premeditadamente. Versículo 34, não contaminem a terra onde vocês vivem e onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito entre os israelitas. Olha que declaração, Deus habita no meio do seu povo e o seu povo deve obedecer às suas leis, às suas regras. Amém? É isso aí. Deixe nos comentários do vídeo o que você percebeu com esse texto, com essas explicações. Se você concorda ou discorda, fique à vontade para comentar nos comentários do vídeo aí. Não saia sem deixar um like nesse vídeo. Se possível, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, grupos de familiares, de amigos ou de irmãos da igreja. Se puder compartilhar em outras redes sociais como Facebook, o X ou alguma outra, você estará ajudando esse vídeo, essa mensagem, essa leitura a ganhar alcance, tá bom? Comentários, like, compartilhamento ajudam o vídeo a ganhar alcance, na plataforma. E se alguém está nos assistindo aqui, gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura da Palavra de Deus, está convidado a se inscrever no nosso canal. Tá certo? Vamos orar para encerrar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado a Deus pela noite de paz e pelo novo dia, a nova oportunidade de viver novas experiências e ter novos aprendizados. Obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pela saúde, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da sua família. Muito obrigado por termos a sua palavra e podermos começar o novo dia alimentando o nosso espírito com a mesma. Obrigado pelo amor do Senhor revelado na sua palavra, porque o nosso Deus justo quer que haja justiça na terra e estabelece suas leis justas para todos os seres humanos que a elas se submetem. Ó Deus maravilhoso, muito obrigado por tudo isso. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida e o lar de cada um dos meus irmãos. Ó Deus, que cada casa seja um templo de adoração ao Senhor, onde Jesus esteja presente, reinando, com amor, alegria, a paz, paciência entre os membros da família, entre os casais, entre pais e filhos, para que o lar seja um lugar de paz, de acolhimento, de bem-estar, de estabilidade emocional, espiritual para cada membro da família. Que a bênção do Senhor esteja sobre os meus irmãos, sobre a sua saúde, preservando a saúde, restaurando a saúde de quem está doente, tocando com o seu toque curador, fazendo milagres a favor do seu povo. Ó Deus, opera quem está doente, seja em casa, no hospital, na UTI, alguém que já não tem recursos na medicina para uma enfermidade, em nome de Jesus, faça milagres a favor do seu povo. Nós cremos no Deus que faz milagres. Se o Senhor quer usar medicamentos, médicos e outros meios, seja feita a sua vontade. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar. Ó Deus, abre portas de emprego para quem está desempregado. Ó Deus, providencia recursos econômicos para quem está endividado. Soluções financeiras.
Dê sabedoria a cada um para administrar, ó Deus, os bens que o Senhor tem confiado a cada um, os recursos, para que se viva com liberdade, com liberalidade no seu reino. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua igreja, cada congregação local, sobre os pastores, evangelistas, missionários, outros líderes da sua igreja, para que, ó Deus, o seu povo que se chama pelo seu nome a cada dia se humilhe, ore e busque a sua face e converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado, sara a nossa terra, aviva a sua obra, faz prosperar, renova a esperança, alegria, a fé no coração dos líderes, para serem instrumentos do Senhor, para avivamento da sua obra no meio dos anos. Ó Deus maravilhoso, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, o maior de todas as bênçãos, seu sacrifício na cruz em nosso lugar, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença, o privilégio de fazer parte do seu povo. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que sejamos instrumentos para levar a bênção do Senhor por onde nós passarmos, na vida de todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição que fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui continuando a leitura da Palavra de Deus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus e um grande abraço a todos.